E de meninas que falaram assim para mim: eu não pude entregar determinada atividade no tempo, porque eu chego em casa, eu tenho que cuidar dos mais novos de todo mundo. Aí eu sempre pergunto: você não tem irmão, não? Eu sempre coloco o menino, né, irmão. E por quê? Porque tendo irmão, está dividindo as tarefas com esse irmão, talvez? É só uma reflexão, tá? Isso a gente está falando, isso a gente está se referindo ao que chamamos de igualdade de gênero. Que o trabalho do cuidado não fique sobre apenas as mulheres. E eu, como escritora, vocês já sabem, né? A maioria aqui já sabe, já passaram, já foram dos alunos, são meus alunos, tem aluno aqui, né? Eu escrevo sobre esse lugar da mulher, sobre esse lugar do feminino. E eu sempre trago esse debate, sempre coloco a mulher como lugar do cuidado. Às vezes não precisa nem ter uma casa e filhos para cuidar. Oh, mas é mulher, tem que cuidar do irmão, tem que cuidar da mãe. Tudo bem, gente, tem que cuidar, mas que isso seja dividido, né? Então, o tema do Enem caiu como luva para nós, considerando o que vamos debater aqui hoje. Que é o lugar da mulher na política, né? E isso, gente, é a formação humana. Estava falando aqui com uma das palestrantes, que daqui a pouco eu vou agradecer e convidá-las aqui para o palco. Estava falando com uma delas que o projeto da Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica, quando ele foi iniciado em 2008, a lei da Rede Federal está fazendo 15 anos este ano, em dezembro. Quando veio trazendo a formação humana, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. É um momento de formação humanística. É compreender a outra pessoa e nos autocompreender também neste mundo. Nas nossas relações humanas sempre. Eu me autocompreendo para também me relacionar com a outra pessoa. Isso é formação humana. Então, isso aqui também é uma aula de formação humana, uma aula humanística, garantindo o que traz já na legislação dessa rede federal, certo? Bom, em um dos meus livros, ele está ali, eu discuto essa questão da mulher na política, mas eu não vou falar de meu livro, claro, né, gente? Diante de tantas mulheres aqui maravilhosas que vão se colocar diante da temática, certo? Nós já estamos ali com a nossa deputada presente ali, ela vai fazer uma transmissão, né, aqui com a gente ao vivo. O Lafayette já está cuidando disso. E aí eu já vou começar a chamar essas mulheres para a mesa. E começo convidando a senhora deputada Alice Portugal. Muito bom dia. Convido agora a senhora coordenadora geral do Sindicato Nacional de Servidores Federais da Educação Básica Profissional Tecnológica, Sinasef, Seção IFBA, a senhora professora Marlene Socorro. Convido a senhora Silvana do Nascimento, professora e vice-presidenta da Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a USP. Convido a senhora professora Caroline Moraes Brito, representante da PLB, Sindicato dos Professores das Escolas das Redes Públicas Municipais e Estaduais do Jequié. Convido a professora Viviane Pires, que nesse momento, gente, deixa eu falar aqui, esse evento foi idealizado pela professora de Sociologia, Viviane Pires, só que ela foi convocada para ser júri. Aí ela não pôde estar presente, a gente vai fazer uma transmissão, né, da gravação que ela trouxe. Antes de iniciarmos as falas, ela vai dar as boas-vindas. Então ela não está presente, mas ela está presente sim.
Viviane presente, tá, gente? Bom dia. Espero que esteja... Olá, pessoal. Bom dia. Espero que esteja... E eu, a última, Elane, sou representante do Sindical do Sinazep e professora desta instituição. E estarei na mediação dos nossos trabalhos. E como metodologia, antes de passarmos primeiramente a palavra para a Viviane, meninas convidadas, muito obrigada. Uma honra tê-las aqui. Senhora deputada, também uma honra tê-la aqui. Nós vamos, cada uma fala por volta de 15 minutinhos, 10 a 15 minutinhos, e aí depois a gente abre para o debate, para as perguntas, para as questões que forem sendo anunciadas aqui. E aí a gente vai abrir um vídeo agora com a fala, primeiramente, da professora Viviane. Viviane presente, tá, gente? Sejam todas e todos bem. Eu vim aqui hoje para poder apresentar um pouco, né, dessa proposta desse evento, como também agradecer a todos e todas que estão aqui hoje presentes, que vieram prestigiar este evento tão importante, que é ser mulher na política, e também agradecer a essa mesa potente que está aqui presente hoje, a Elane Nardotto, a Alice Portugal, deputada federal, a Silvana Nascimento, a Marlene Socorro e a Caroline Brito. Desde já, quero desejar para vocês um bom evento e que uma boa condução nessa construção política e democrática que é e que traz, né, força nesse tema, o que é ser mulher na política. Ser mulher na política, para mim, enquanto professora de sociologia, é repensar, né, democraticamente espaços que eram dominados por homens. Repensar também propostas de políticas públicas que atendam a todas nós, mulheres, que estamos aqui, né, nessa correria, que estamos aqui nessa construção do que é fazer um lugar melhor nessa sociedade para todas e todos e todos nós. Então, recebam o meu abraço acaloramente, recebam aí também para vocês um bom evento, desejo para vocês um bom saber, uma boa construção de conhecimento nessa etapa que é tão importante para nós, não é? Tanto professores como também estudantes, que é essa construção coletiva de conhecimento no ensino médio. Então, um bom evento a todas e todos vocês e sigamos em luta. Um forte abraço. E agora, gente, nós vamos passar a fala para a deputada, a senhora deputada Alice Portugal. E assim, gente, é interessante que cada uma mulher que esteja aqui, essa foi a metodologia escolhida tanto por mim como por Viviane, que na sua fala faça também uma apresentação. Eu acho muito legal quando a gente tem a oportunidade de dizer quem somos diante do mundo. Certinho, deputada? Tudo certo, né? Muito bem, você ouve? Ouvimos, sim. Ouvimos. Sim. Eu gostaria de abraçar a Elane Nardotto, que coordena esse momento importante. Quero abraçar a Marlene Socorro, coordenadora do Sinazep, esse sindicato de luta, de representação plural dos trabalhadores dos institutos federais. Caroline Brito, essa liderança estadual e também nacional de professores, trabalhadores em educação, uma parceira, uma irmã de lutas. Né? Meus parabéns, Carol, pelo seu trabalho à frente da PLB. Viviane e Silvana Nascimento, vice-presidente da DUSB, também de larga tradição em lutas. Quero abraçar estudantes presentes, não é? Jovens, quero abraçar servidores das instituições universitárias que porventura estão no plenário. É uma pena que em função de ter que ir para Brasília 14 horas, não dava tempo de sair do que é hoje pela manhã.
mas eu adoraria estar aí para sentir esse calor. Elaine, eu não sei, já posso falar um pouco sobre mulher na política? Deve. Nos 2 minutos? Deve. Vamos lá. Então vamos. Eu achei urbana econômica, então eu não sabia se era exatamente nesse momento. Bom, primeiro, é chamar a atenção, né? Eu sou deputada federal, já de 7 mandatos, né? Fui deputada estadual, mas para que uma mulher chegue a uma participação parlamentar na política institucional, isso dá muito trabalho. Porque nós somos do curso dos séculos invisibilizadas para a política. A verdade é que a sociedade patriarcal colocou a mulher num lugar de silêncio, colocou a mulher nas 4 paredes da construção familiar. E isso é algo que nos contém um objeto da disputa de espaços da sociedade. A política, na verdade, é a ferramenta que a humanidade construiu de diálogo público, né? De organizar o seu condomínio, vamos assim dizer, humano. E é claro que tem bons momentos, tem maus momentos, mas a mulher, ela foi retirada do espaço público. E muitos historiadores e sociólogos, e aí muitas, né, dizem é que a partir do momento que a sociedade patriarcal se estruturou, a mulher foi colocada nessas 4 paredes do lar. Por quê? Nos primórdios, como mostram as pinturas rupestres das cavernas, as pesquisas antropológicas, as mulheres e os homens ocupavam a mesma hierarquia na comuna primitiva. Quando homens e mulheres primitivos, né, lutavam contra as intempéries da natureza. O homem, caçador-coletor. A mulher inventou a agricultura. Não existe, domou o cio da terra, domou a terra, fomos nós mulheres, que aprendemos a cultivar, garantir o alimento. Não foram os homens, não é? Então, essa história de força física é balela, né? As mulheres, portanto, eram mães de toda a tribo. Não existia a figura do casamento monogâmico. Mas o que a história nos revela é que o homem, com a natureza competitiva, né, efetivamente passou a não querer caçar e coletar para o outro. E as competições, as disputas, elas estruturaram no curso dos anos a condição dele querer coletar e caçar para os seus descendentes. E aí é onde houve o aprisionamento da mulher, a primeira cerca foi erguida, segundo os historiadores, e a mulher passa a ser propriedade daquela estrutura monogâmica para gerar os herdeiros da riqueza dos homens. Então, tem tudo a ver com a economia, com a geração de riqueza, com a garantia de deixar a riqueza adquirida para os seus descendentes, os únicos descendentes consanguíneos. Essa é a história rudimentar do casamento monogâmico, em 2 palavras, obviamente, né? Mas é dessa forma que a sociedade patriarcal se estruturou. A partir daí, a mulher, mãe dos filhos daquele parceiro, passa a ser submetida a estas regras. Na escravidão antiga, na Velha Grécia, gente, votava todo mundo. Todo mundo votava. É a democracia primitiva que nos influencia até hoje, né? Mas quem não votava? Os escravos e as mulheres. Mesmo as mulheres aristocratas. As mulheres, por exemplo, a mãe de Alexandre o Grande, era quem mandava nele. Mandava nos impérios de Alexandre. Né? Um dos grandes guerreiros da história da humanidade. Mas ela não aparecia nos livros de história. Agora que está sendo resgatado. Então, as mulheres, elas ficaram silenciadas. Como diz o ditado popular que tem esse fundamento. Atrás do grande homem. Atrás do grande homem. Aí apareceram os ardis femininos, as mulheres, ó, ali, os venenos dos anéis. Mas não tinham lugar de poder. Né? Não tinham lugar de poder. Pouco foram veio na antiguidade que mulheres reinaram. E, por exemplo, do Egito, com Cleópatra, que acabou traída, né, por um guerreiro romano.
Né? Essa é uma realidade da história da humanidade. A Idade Média foi brutal. O período da história mais violento contra os mulheres. Dizem que na Idade Média, onde o sistema econômico era da servidão, muito parecido com o que há pouco tempo ainda existia, e ainda existe em parte do Brasil profundo, um sistema de meia e de terça. Ou seja, você não é dono da terra, o dono da terra divide com você, você produz ali, dá metade da produção a ele, porque ele tem a propriedade da terra. A meia e a terça. Isso é servidão. Né? Então, na servidão, a mulher serva, antes de luto, antes de ir para o leito do seu noivo, do seu marido, a partir daí, ela tinha que passar no leito do senhor feudal. E o senhor feudal ia para a torre do feudo mostrar o lençol com o sangue virginal. Então, a mulher era submetida a regras terríveis. Ela era serva do seu senhor e serva do seu companheiro, do seu marido. Porque ela fabricava ferramentas, trabalhava na agricultura, mas não tinha a parte dela. A parte dela era a parte do homem. Né? Então, ela não tinha identidade própria, não era dona de seu corpo, não era dona da sua produção, não era dona do seu trabalho, não era mais escrava. Mas ela serva. Né? Esse período em que a religião se mistura com o Estado. Né? Então, nessa época, a Igreja Católica, os grandes reis, onde, inclusive, os grandes papas da Idade Média eram ligados aos grandes reinos. E é dessa época que surge o celibato. Por que padre não casa da igreja, a herança da igreja não ir para os filhos dos padres, né? Então a mulher não pode professar, não podia, agora está começando a abrir com esse Papa, mas ainda não pode na Igreja Católica, e isso vem da Idade Média, isso vem lá de trás. Não, pela modernização dos meios de produção, a necessidade de se render mais, a idade das grandes descobertas, né? Idade moderna supera a servidão. Mas na Idade Moderna foi quando o Brasil foi, entre aspas, descoberto, as mulheres que vieram para o Brasil vieram sob da Idade Média. Então, o Brasil foi descoberto na Idade Moderna, mas sob da Idade Média. Dom Tomás de Aquino, que orientava a cultura das colônias portuguesas, hoje ele é santo da Igreja Católica, mas ele dizia: mulheres, indígenas e crianças fazem parte do imbecil dos sexos. Somos imbecis. Então, veio a Idade Moderna e logo depois o capitalismo, né? A Idade Contemporânea. A mulher continua hoje, desde a Idade Contemporânea, ganhando no Brasil 47% a menos do que o homem. Uma mulher negra ganha 47% menos do que o homem branco. Então, nós temos, portanto, graves problemas relacionados, né, à diferença entre homens e mulheres no mundo do trabalho, na violência, na discussão sobre a sua participação política e a sua cidadania. No Brasil, por exemplo, a mulher, o Brasil foi ocupado pelos portugueses esse território em minutos. Passamos por colônia, depois tivemos o Império. No Império já tinha eleição para deputado, para senador, né? Não tinha mulher. Então a mulher só foi votar e ser votada no Brasil em 1932, outro dia, tem gente viva, né? Em 1932. A primeira mulher que foi eleita no Brasil, né, foi eleita prefeita, lá numa cidadezinha do Rio Grande do Norte. Ela teve que entrar na justiça para tomar posse. Nessa lei permitiu. O nosso Rui Barbosa, tão querido e afamado, o Rui Barbosa era contra o voto da mulher. Teve brigas físicas dentro do Senado, na primeira hora da República, para que a mulher pudesse ter direito a votar. A posição da época é que a mulher ficasse em casa. Então a participação política da mulher é sofrida, né? É sofrida. Foram muitas lutas. Nas artes, a gente vê hoje, né? Todo mundo, qualquer concerto tem uma música de Chiquinha Gonzaga, né? Chiquinha Gonzaga foi uma maestrina brasileira, compositora de maior qualidade. Chiquinha sofreu horrores, porque quem era artista, mulher artista, era classificada na carteira de trabalho como
prostituta. Chico Gonzaga era uma mulher de alta capacidade intelectual, era uma musicista que estudou por partitura, e ela foi, sofreu, mas se manteve firme até o fim para a introdução das mulheres nas artes e criou, né, a primeira associação brasileira dos artistas que existe até hoje. Então, a nossa participação, ela precisa ser mais louvada. Debates como esse precisam acontecer para que vocês, meninas, saibam exatamente que quem chegou até aqui, as suas professoras, suas diretoras, suas leitoras, suas deputadas, suas sindicalistas, é muita luta para chegar, né? Porque, gente, apesar de tudo isso, na roda da história, nós temos cada visibilidade, né? E aí a gente ainda pergunta por que a violência, por que o marido, na hora que termina o relacionamento, em geral, porque ele tem marido, né? E a mulher foi atrás, brigou, tal, então ele ainda mata a mulher. Por que o feminicídio é endêmico no Brasil? Porque a cultura do machismo dá forte e está internalizada na formação dos homens. Mas quem forma os homens por todos nós? Quem disse que o machismo só é reproduzido por homens? O machismo é reproduzido por mulheres. Por quê? É uma questão cultural. Então, o que a gente ouve em casa, as meninas? Olha, só o vizinho de logo, prenda a sua cabrita, porque meu cabrito está feito. Nós não queremos isso. Nós queremos cabrito e cabrita sendo solto, mas gradualmente, né? Com educação, com formação cidadã, com respeito. Mas, por outro lado, infelizmente, a mulher tem a dupla jornada, uma parte caiu até no Enem, né? Uma parte da jornada da mulher é invisível, é silenciosa. A mulher é que toma conta dos idosos, dos doentes. Se der certo o filho, é uma beleza, puxou, vai. Se der errado, a mãe foi quem falhou na educação. Então, isso tudo a gente precisa vencer com consciência, com luta, com a demonstração de que é necessário, né, construir uma sociedade de iguais. Começa em casa. Menina lava prato, menino lava também. Menina vai em casa, menino também. Não bata na sua irmã, né, porque ela pode ser forte do que você, mas não é diferente de você. Ela é diferente, mas é igual, né? Hoje, a criança que observa uma violência doméstica, amanhã ela pode reproduzir isso na sua vida posterior. Então, o machismo, o patriarcalismo, né, é uma chaga social que inviabiliza mais da metade da sociedade humana. Porque nós mulheres somos maioria do eleitorado, maioria na sociedade, e somos aqui, ganhamos, que são 2/3 dos pobres e dos analfabetos de todo mundo. Dos 513 deputados federais, nós somos apenas 71 mulheres. É o maior número da história. Eu fui deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa, 63 deputados, de mulheres. Né? Depois 2, depois 3. E todos 2 ou 3 ou 5 ou 10, e vai e vem, com muita dificuldade de ampliação. Isso tudo se dá porque, inclusive nos partidos políticos, precisamos colocar uma cota de 30% de candidatas que é descumprida unicamente, né, para poder aumentar o número de mulheres. Tentamos agora fazer como a Argentina fez, como o Panamá fez, como o Moçambique fez, botar uma reserva de vagas. A Argentina chegou a ter 40%, o México 50% de mulheres. A Espanha, 49% de mulheres, com a reserva de cadeiras. Então, os partidos competem entre si, mas quando chega ali 50% é homem, os outros 50% são as mulheres. Mesmo que não sejam as mais votadas, vai ser homem mais votado, mas que ficou de fora para que uma mulher imediatamente, né, na progressão de votos entre, para que a gente tenha a representação de homens e mulheres. Sabe o que aconteceu? Não deixaram votar. A eleição que vem ainda vai ter cota de 30% de candidatas, mas sem reserva de cadeiras garantidas para mulheres. Então nós temos muita luta pela frente.
Mulher política, em geral, é menos corrupção, é mais sensibilidade, não é? Mas também não basta ser mulher, porque você tem mulheres que protagonizaram recentemente penas horríveis, como uma deputada aí ligada ao COIS, que foi presidente da República, eu não vou dizer o nome segunda-feira de manhã, não é? Ela está aí correndo atrás de um negro com um revólver na mão e que acha a dona da verdade. Quer dizer, tem mulheres que agem como homens violentos. Ou seja, mulheres que internalizaram o machismo e são contra a autonomia da mulher, governar a sua própria vida, não é? Que defendem a submissão, fosse algo nefasto. Na verdade, o feminismo é uma parte da ciência social que defende que homens e mulheres têm oportunidades iguais na sociedade. Não é a guerra dos sexos. Diga aí aos meninos, viu, gente? Não é a guerra dos sexos. É a garantia da busca dessa equidade na sociedade. Então, é essa a realidade da mulher na política. Avançamos, obviamente, desde que tivemos direito a votar e sermos votadas. Avançamos, temos mulheres maravilhosas na luta política, mas ainda há as Marielles que morrem porque se atrevem a mexer com os pobres poderes. Por isso, gente, é lutar para que mais mulheres participem, para que mais mulheres se coloquem à disposição da luta política, para falarem das suas realidades e não se intimidarem diante da tentativa de silenciamento. Então, rapidamente, é isso que tenho a dizer sobre a participação política das mulheres e parabéns pela efetivação do debate com essa natureza.